É claro, e quando a gente fala em TCMD, sim, a holding por muito tempo, né, foi usada como uma forma de reduzir a carga tributária na sucessão, né? E a pergunta é, ainda está assim? Isso, exatamente. Nós tivemos, né, recentemente a Lei Complementar 227, que foi promulgada agora esse ano, que mudou um pouquinho o cenário. Mas mudou de que forma esse cenário? Ela trouxe ali um regramento um pouco diferente do que era adotado, talvez por grande parte dos estados brasileiros. Os estados brasileiros, eles não tinham uma legislação muito específica no que diz respeito a cotas de sociedade, enfim, né? Então, assim, eram legislações um pouco genéricas, né? Não tratavam de uma forma muito específica de cotas. Aqui no estado de São Paulo, por exemplo, aqui a legislação fala que, no caso de sucessão de cotas, será avaliado o valor patrimonial. E o TJ São Paulo, há muito tempo, já definiu que o valor patrimonial, para fins de sucessão de cotas, é patrimônio líquido. Então, é uma questão contábil mesmo, a questão da sucessão. Então, São Paulo, você certamente vai ter uma economia de TCMD na sucessão. Outros estados idem, mas nós já tínhamos alguns outros estados que mudaram, já tinha uma legislação um pouquinho diferente, né? Minas, Paraná, ali já tinha alguma coisa falando, ó, se você falecer, Minas, né? Tinha uma pessoa jurídica que foi objeto de integralização de imóveis e falecer num prazo de até 5 anos dessa integralização, eu vou levar em consideração, para fim de sucessão, o valor dos imóveis que você integralizou. Paraná, uma lei muito parecida. Mas nós não tínhamos uma legislação nacional que tratava sobre isso. E aí veio a Lei Complementar 227 falando, ó, para fins de sucessão, vai ser o patrimônio líquido, mas ajustado a valor de mercado, né? Então, os bens serão avaliados a valor de mercado. Então, você pode falar, pô, então agora acabou o holding. Ferrou. Porque a vantagem estava aí, né? Em vez de você transferir a valor de mercado, você transferia a valores históricos e isso era onde vinha a eficiência. Exato, né? exato. Eu diria que ainda é calmo, né? Porque assim, não basta essa legislação nacional. Né? É uma lei complementar que ela cria regras gerais de tributação, ou seja, ela cria limites ali e define critérios para tributação. Mas isso ainda depende da regulamentação nos estados. Aqui no estado de São Paulo, nós temos 2 projetos de lei em análise, um de 2024, começo de 2024, outro, salvo engano, de julho de 2025, que estão ali, né, tratam da mudança de alíquota de TCMD, que também é outra inovação, aí já pensando na reforma tributária lá de 2023, que determinou que os estados têm que ter alíquotas progressivas de TCMD, como alguns estados já tinham, mas em São Paulo nós temos essas 2 leis, mas nenhuma delas trata da base de cálculo. As 2 tratam de alíquota de TCMD. Uma aumentando, né, criando uma progressividade de 4% a 8%, e outra de 1% a 4%. Mas assim, são projetos de leis que estão ali parados, né? Não tem ainda uma discussão muito ampla a respeito disso. Então, São Paulo ainda vale a regra, né, antiga de TCMD, na transferência de cotas, ser cobrado com base no PL, no patrimônio líquido, sem o ajuste a valor de mercado. Mas assim, vale a pena ainda a constituição da holding? Eu entendo que sim, né? Por conta de todos os outros benefícios que a holding traz aí consigo. Na prática, em alguns lugares ainda segue o benefício tributário, em alguns outros lugares talvez não vai ter esse benefício tributário, mas tem os outros benefícios. Exatamente. Que aí é o sucessório, o regramento, né, da continuação, e tem mais um. Tem um benefício aí também que é a questão da camada de proteção, né, do empresarial, patrimonial. Exatamente, que também é muito comum, né? O empresário do agro ter outras atividades, né, paralelas ao agronegócio, né? Uma indústria, um grande comércio, enfim. E a holding patrimonial também ela serve para distanciar, né, um pouco aí o que é a sua atividade operacional ali da indústria, cheia de riscos, né? Ainda mais nessas oscilações, né, que nós temos na economia, da sua atividade outra que seria do agronegócio, né? De tal modo que, eventualmente, algum problema nessa operacional sua indústria não atinge essa outra operacional sua do agronegócio em razão dessa separação, né? Você, pessoa física, deixa de ser proprietário de bens imóveis, né? Quem passa a ser titular desses bens é uma pessoa jurídica diferente, né? Com uma personalidade jurídica distinta da sua. Sim, porque na prática, assim, a gente vê que como o produtor opera na física, tem o imóvel na física, qualquer problema que ele tiver
pode ser em qualquer outro segmento que tem algum bloqueio, algo no CPF dele, inviabiliza toda a operação dele, né? Para tudo, né? Exato. E uma vez que o imóvel está na holding, aí você tem uma camada ali, né, de proteção que, óbvio, que acredito, você me corrija se eu estiver errado, óbvio que se o cara tem lá um grande problema tributário ou trabalhista, sei lá, o juiz ainda sim pode quebrar né, a proteção da holding e ir em busca desses bens, mas é mais uma camada de proteção. Né? Exato, exato. E assim, ir em busca aí vai depender muito também, talvez, do timing, né, que você... Claro que se você fez toda uma operação desta com o único propósito de se blindar ou esse patrimônio já foi transferindo quando existia um grande problema ali para, né, já nítido, né, que ia acontecer, há uma facilidade maior, né, desses credores alcançarem aquele seu patrimônio. Agora, quando você já se planeja, antes de qualquer tipo de problema, você se antecipa, né, a um futuro, né, e talvez nem, né, certo problema, já muda de figura, né, porque daí você não está blindando o seu patrimônio exclusivamente para fugir de um problema. Você está blindando porque você quer proteger seu legado, você quer, né, que aquilo ocorra, a sucessão sua ocorra de uma forma tranquila, mais calma, mais barata, né? Então, depende também muito desse time. E traz sim essa proteção. E em que situações que uma holding patrimonial não faz sentido para o produtor rural? Olha, eu diria que não faz sentido para um produtor rural, pensando nesse aspecto assim sucessório, quando aquele produtor rural talvez não tenha herdeiros, tá? Né? O que não é um cenário comum, né? Mas existe, mas quando ele não tem herdeiros, né? Quando ele não tem para quem deixar aquele patrimônio, eu diria que não faria muito sentido ele ter uma holding patrimonial, talvez com um testamento só, ele, né, já resolve aí uma grande parte, né, desse problema, porque através de um testamento sem herdeiro necessário, ele consegue direcionar o patrimônio dele para quem ele vem sim desejar. E no caso de comercialização também, isso era o... Bom, você tem uma terra que você acha que você vai vender lá. Seja para comprar outra, ou seja para mudar. Eu tenho 3, 4 fazendas lá e talvez aquela eu venda. Faz sentido eu colocá-la dentro da holding? Então, vai depender muito assim, de vários aspectos, viu, Arthur e Daniel? Porque há quanto tempo essa fazenda pertence a você, né? Qual que é o objetivo, né, final com a venda desse imóvel? Porque o produtor rural, ele, né, apura, né, a venda com base no imposto de renda sobre o ganho de capital. Né? E por ser um imóvel rural, ele tem uma regra específica para apuração desse ganho de capital. Está lá na Lei 9393, que é a lei que trata do ITR. E ali, para fins de avaliação, né, de quanto eu vou pagar de imposto de renda sobre o ganho de capital, eu tenho que levar em consideração o valor da terra nua, né? Por quanto eu adquiri, por quanto eu estou vendendo. Então, nem sempre vender na pessoa jurídica é mais barato. E nós temos que entender também o seguinte, se for uma pessoa jurídica produtora rural, ela vai adotar o mesmo critério da pessoa física, né? Também usa-se como base de cálculo o VTN, a diferença entre o VTN da aquisição, da venda, ou se for antes de 97 o valor pago na escritura, mas a alíquota é maior. Na pessoa física é uma alíquota que vai de 15% a 22,5%, e na pessoa jurídica é 34% direto, se for apurar como ganho de capital. Então, essa dica é uma das perguntas mais difíceis, assim, porque vai depender muito mesmo. Né? São vários cenários. Um estudo prévio para tomar a melhor decisão. Exato. Agora, se você tem uma holding que também opera como uma atividade imobiliária, né? Então, também tem lá compra e venda de imóveis, né? Enfim, dos mais diversos, talvez valha a pena vender pela pessoa jurídica. Sim. Porque você tributaria com uma receita da sua própria atividade. E aí o objetivo dessa empresa é comprar e vender imóveis. Aí então tem uma regra diferente. Exatamente. Ela não é uma produtora rural, essa empresa. Ela é uma operacional, né? A atividade dela é imobiliária. Então, talvez valha a pena vender essa empresa, essa pessoa jurídica, né? A carga tributária aí total hoje dá mais ou menos de 6,5% a 6,93%, o valor total da venda desse bem. Então, é um cenário que a gente sempre analisa fazendo conta, né? Desenha, né, todos os cenários. Cenário vendendo na pessoa física como produtor rural, cenário vendendo na pessoa jurídica como produtor rural e cenário vendendo na pessoa jurídica com atividade imobiliária. Então, nós estamos falando isso, que quando uma família
né, de proprietários rurais histórico, que vem do histórico do agro, está pensando de fato em evoluir, em caminhar adiante, mais do que nunca, o ambiente jurídico é o que tem que ser enfrentado e discutido para que esse negócio siga ao longo do tempo com menos percalço, Bruno. Isso, Sem dúvida. ainda nem começamos a falar dessas mudanças aí Tributárias que vão ocorrer. E, de fato, assim, hoje, com todas essas mudanças ou essas novidades, né, que a gente está passando, eu diria que é praticamente impossível, né, você ter sucesso se você não ter ali uma contabilidade, uma consultoria, uma assessoria, né, da ordem econômica, financeira, jurídica, porque hoje tudo isso tem que se conversar, né? Tudo isso tem que se conversar para achar o melhor caminho e a ser seguido. E na prática, assim, a gente recebe muito contato de pessoas que estão ali no olho do furacão de uma sucessão, de uma transferência de patrimônio, e que é muito clássico do fazendeiro, é isso, tem um monte de terra que vale muito dinheiro, que não valia nada há muitos anos atrás, né? Mas de alguns anos para cá vale muito dinheiro, então a turma nem sabia que valia tanto, tem muito isso, e de repente o cara tem lá uma transferência que ele simplesmente não tem o dinheiro para pagar, e aí ele tem que fazer uma venda forçada do imóvel para poder pagar, ou seja, um negócio que valia 10 bilhões de reais, ele vai ter que aceitar vender por 5, 6 e com prazo para receber para poder pegar alguma coisa para conseguir pegar o patrimônio, senão para onde vai isso, né? Então a gente vê assim, eu acho muito triste ver, né, quando a gente escuta a história da família, o cara vê que, pô, meu pai construiu isso, meu avô, minha mãe e tal, e agora a gente tá aqui travado, tendo que, né, assim, depreciar patrimônio, perder patrimônio para conseguir sobreviver. Né? Então, não faz sentido você ter uma riqueza patrimonial dessa e, no fim das contas, tá apertado, tá com um endividamento errado ali, que aí é uma gestão errada, né? Que aí, só que o aspecto da gestão errada é justamente também não olhar para esse lado, né? Jurídico, sim. Os problemas além do patrimonial, né? Então, o trabalhista, o ambiental, enfim, né? Vem um monte de coisa junto, né? É o amor junto, né? Mas aí o caso a gente precisa de fato, né? Quem tem essa... cara que tem fazenda hoje, que tem um ativo relevante e tem filhos e tem família, ele tem que buscar isso com uma certa urgência, né? Porque a gente vê que o governo, cada vez que passa aí, a sanha arrecadatória aumenta. Sim. Então, a tendência de imposto de transferência sobre o que eles chamam de grandes fortunas, que nem é tão grande assim, é terra, o cara nem tem o dinheiro, a tendência daqui para frente é sempre ser maior, né? Mas, sem dúvida, cara, entra em contato com a Trata, né? Tem que vender o peixe. Fala com a gente, que a gente vai chamar o Bruno, vai fazer uma reunião e vai entender o seu caso, a sua situação, o que se aplica e qual é o melhor caminho, né? Fala, turma, aqui Daniel Pagotto, estamos de volta para o programa Fazendas Infinitas. Para você, meu amigo, produtor rural, família de produtor rural, gente que tem ativos no mundo do agronegócio, esse é um programa para você e para sua família. Você vai encontrar esse programa no YouTube e em todos os agregadores de podcasts do Brasil.